Meus amigos, os animais também podem sofrer, embora a natureza e a intensidade do sofrimento vai variar dependendo da espécie, vai depender muito de qual bicho você está citando, mas estudos científicos mostram que muitos animais, especialmente mamíferos como cães e gatos, chimpanzé, elefante, baleia, golfinho, esses bichos têm sistemas neurológicos e comportamentos bastante similar ao ser humano, permitindo eles experimentar dor física e um sofrimento emocional interno. O sofrimento no cérebro ocorre devido à ativação de certas áreas específicas, como por exemplo o sistema límbico, que está envolvido em emoções, em comportamentos relacionados à dor. O córtex pré-frontal pode estar envolvido na percepção emocional de dor e sofrimento em animais. O sofrimento pode incluir comportamento de fuga ou evitar situações que causem dor, entendeu? Vocalizações, alteração no apetite e alteração no comportamento. Por exemplo, num zoológico, o pior cenário que pode acontecer é um animal não se alimentar. Quando o animal ele não se reproduz, até ali dá para sustentar, mas quando ele para de comer, significa que ele está num ambiente muito estressado, entendeu? É o pior cenário. Quando o bicho para de comer, meu amigo, no zoológico. Enfim, o zoológico ele tenta recriar o ambiente natural do bicho, mas às vezes não dá certo. Muitos animais têm comportamentos que indicam luto, dor, sofrimento, agonia. Elefantes, por exemplo, eles são conhecidos por se aproximarem de corpos de membros falecidos. Você vai ver o esqueleto ali, do elefante ali, e você vai ter uma manada de elefantes pegando aquele esqueleto ali no chão, fazendo um ritual. Sinistro isso. Sinais claros de um luto, de tristeza. Alguns primatas também demonstram luto, sinais de luto, ficam quietos ou isolados por um período. Cães e gatos, se perderem um tutor, podem ter mudanças comportamentais, dimitir ou procurar até mais atenção. Isso mostra que eles reagem a emoções e perdas significativas. E a Bíblia fala sobre o luto. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, Paulo fala o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Isso sugere, essa frase de Paulo, esse versículo sugere que o luto, embora ele seja doloroso, é acompanhado pela esperança de uma vida após a morte. Em João capítulo 11, verso 35, Jesus chora na morte de Lázaro, o que demonstra que ele também passou por cima de luto e tristeza, mesmo sabendo que ele era Deus. O luto é uma experiência humana, mas é visto na Bíblia como algo que pode ser superado com fé, esperança e consolo em Deus. O sofrimento é uma parte inevitável da experiência humana, devido à combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. No contexto da depressão, o sofrimento muitas vezes se manifesta de forma muito mais intensa e prolongada, afetando a maneira como a pessoa vê a si mesmo, o mundo e o futuro. E as pessoas pensam que depressão é fraqueza, estar fraco, estar triste, mas uma pessoa com depressão nem sempre ela vai estar triste. Uma pessoa com depressão, ela não está sempre triste, ela não está assim, ó. Ela não está sempre assim. É uma condição mental que envolve desequilíbrios químicos no cérebro. É uma condição mental complexa, entendeu? Como níveis baixos de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, entre outros, que estão envolvidos na regulação do humor, entendeu? Além disso, fatores biológicos, genéticos, né, ambientais e psicológicos podem contribuir
para o desenvolvimento da depressão. O sofrimento causado pela depressão é algo tão profundo que a pessoa não consegue mais encontrar prazer nas coisas que iriam agradar normalmente, sendo um peso emocional constante e difícil para as atividades cotidianas. Depressão, tristeza, é uma emoção que experimentamos em resposta a perdas, a frustrações ou situações difíceis. Tristeza é uma emoção que todos sentem, a perda, a frustração, situações difíceis. Ela é passageira e geralmente desaparece com o tempo ou com a superação da situação que causou a tristeza. Mas a depressão, por outro lado, é uma condição mais profunda e duradoura. A depressão é um conjunto de sintomas, entendeu? Como a perda de interesse em atividades físicas que eram agradáveis, alteração no apetite e sono, fadiga extrema, se sentir inútil ou culpado, em casos graves, até pensamentos de suicídio. Mas, enfim, o seguinte, eu já vi relatos de pessoas que, tipo, eu nunca tive depressão, mas fala que quem teve depressão, a pessoa fica totalmente sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Totalmente desanimada, sem energia pra nada. O cérebro de uma pessoa com depressão pode ter algumas diferenças do cérebro de uma pessoa saudável. Por exemplo, vai ter uma mudança no córtex pré-frontal. A região do cérebro, o córtex pré-frontal, é responsável pelas tomar decisões e ela regula as emoções. Então, essa parte ela pode ser reduzida a atividade no córtex pré-frontal. Isso pode contribuir para a sensação de desesperança e falta de motivação, entendeu? Essa redução de atividade no córtex pré-frontal, ela vai causar uma redução, entendeu? Da vontade de fazer as coisas, não tem motivação. Como eu falei, vai ter uma alteração nos neurotransmissores, entendeu? Dopamina, coisas que são essenciais na regulação do humor, entendeu? Essas coisas. E muitas vezes, autismo, depressão, isso é genético. Mas não significa que depressão vem exclusivamente da genética. Só significa uma pessoa que tem um pai, uma avó com depressão, ele tem uma chance de contrair essa doença, entendeu? Lembrando que depressão, vou repetir, lembrando que depressão não é causada só por fatores genéticos, mas também fatores ambientais, estresse crônico, trauma, problemas familiares, sociais. Mas tudo isso daí que eu falei vai contribuir para o desenvolvimento dessa doença. E isso pode matar, é a doença do século, como fala o Augusto Cury, né? Enfim, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Cara, agora, se você é ateu, sai desse vídeo, porque... Não, se você quiser, tu pode ficar, mas é sobre religião agora. Agora, do minuto 50 para cima, é sobre religião. Em João capítulo 11, verso 35, Jesus chorou, embora ele soubesse que ele teria poderes para ressuscitar Lázaro, entendeu? Isso acontece porque Jesus, ele era Deus, porém era homem. Ele experimentou emoções profundas. O choro de Jesus não foi apenas por Lázaro em si, mas também pela dor e sofrimento daqueles que estavam ao seu redor. Jesus não se limitou a ser um observador das aflições humanas, mas ele se envolvia emocionalmente com o sofrimento alheio e se importava genuinamente com o que elas sentiam. Quando ele viu o lamento de Marta, Maria e dos outros que estavam presentes, ele sentiu empatia e se compadeceu profundamente. A sua tristeza não era por falta de fé do que ele poderia fazer, mas pela dor e sofrimento humano, pela morte
que separa as pessoas e pela realidade da condição humana marcada pela dor e sofrimento. Jesus também chorou por empatia. Ele também sabia que, que a morte era um inimigo doloroso e real na experiência humana, mesmo sabendo que a morte não é permanente, a dor e o luto da separação temporária ainda eram reais. Ele sabia que a morte era uma consequência do pecado, da corrupção humana, e isso o afligia profundamente, entendeu? O fato de Jesus chorar também ensina que a morte e o lamento não são pecados, ele faz parte da experiência do ser humano. Mesmo não tendo fé, os cristãos podem sentir dor, tristeza, sofrimento. O luto é uma reação natural diante da perda. Ele valida esse sentimento. No entanto, a fé cristã traz a esperança que a morte não tem a última palavra, como vemos na ressurreição de Lázaro. Enfim, esse vídeo ficou mais curto do que eu pensava. É isso, pessoal. Deus abençoe vocês.